Para começar, a gente vai estar falando da parte histórica mesmo. A Petrobras ela é uma empresa petrolífera no nosso país e o seu nome oficial seria Petróleo Brasileiro S.A. Como seu próprio nome diz, ela é uma sociedade anônima que foi criada em 3 de outubro de 1953 durante o governo do nosso ex-presidente Getúlio Vargas. Aliás, Getúlio Vargas não só criou a Petrobras, mas também criou a Polícia Federal, ou então o Tribunal Regional Eleitoral, que são instituições muito importantes atualmente para o nosso país. Bom, voltando à parte da Petrobras, na época que ela foi criada como uma empresa estatal, ou seja, onde o governo basicamente dominava. Porém, isso mudou em 1997, porque houve uma quebra desse monopólio e o mercado brasileiro foi aberto para a atuação de outras empresas petrolíferas. Mesmo assim, a Petrobras ela se consolidou no cenário nacional como como uma das empresas maiores do mundo e a maior empresa petrolífera no nosso país. Bom, eu vou começar a falar do balanço patrimonial da Petrobras. O balanço patrimonial, ele é um relatório que demonstra de maneira clara e precisa a situação financeira de uma empresa. E são considerados os passivos e os ativos, que são os bens, as dívidas e os lucros. Esse relatório que está aqui no slide, ele é do primeiro trimestre de 2023. Só que ele acompanha um exercício do final de 2022. Esse balanço aqui, ele é uma informação consolidada. Significa que ele também é de uma empresa, da empresa individual, a principal, e das subsidiárias. Como nota explicativa, eu vou começar a falar da caixa e equivalência de caixa, que são o caixa e a equivalência de caixa são aplicações financeiras de curto prazo que têm uma alta liquidez, que significa que eles podem ser convertidos em montantes, que é o caixa. Eles têm um pequeno risco de mudança de valor, mas é muito insignificante. A demonstração de resultados. A demonstração de resultados ela é uma ferramenta que também mede o desempenho financeiro para determinar se houve lucro ou prejuízo. No período de janeiro de 2000 e de março de 2023, a receita de dois clientes do segmento de refino, transporte e comercialização, que é o RTC, representava individualmente 16% e 11% das receitas da companhia. No período de janeiro de março de 2022, apenas um cliente do segmento RTC representava 14% do total das receitas. As notas explicativas de venda. A receita líquida de venda compreende o valor total gerado pela organização ao realizar suas vendas ou prestar os seus serviços, incluindo os custos. Tá, o fluxo de caixa, ele inclui os custos de matéria-prima, salários, aluguéis e entre outros. O resultado do cálculo entre o fluxo de caixa das atividades operacionais indica o montante de dinheiro gerado pela empresa exclusivamente a partir das atividades operacionais. O DMPL é uma sigla para a demonstração das mutações do patrimônio líquido. É um relatório financeiro que detalha as variações no patrimônio líquido de uma empresa durante um período específico. Os componentes principais da DMPL são capital social, reserva de lucros, ajuste de avaliação patrimonial, lucros ou prejuízos acumulados e a distribuição de lucros e dividendos. A finalidade da DMPL é fornecer uma visão detalhada das mudanças no patrimônio líquido, auxiliar investidores e analistas a entenderem a saúde financeira e as decisões da gestão da empresa. A DMPL é essencial para uma transparência maior na contabilidade e ajuda na tomada de decisões estratégicas e na avaliação da performance financeira da empresa. Aí aqui a gente tem o exemplo, né, da DMPL do primeiro trimestre de 2023 da Petrobras. O DVA, que também é uma sigla para demonstração do valor adicionado, é um relatório financeiro que mostra a contribuição da empresa para a economia e detalha a riqueza gerada pela empresa e como essa riqueza foi distribuída entre os empregados, governo, financiadores e sócios. Os componentes principais do DVA são receitas, insumos adquiridos de terceiros, valor adicionado bruto, retenções e valor líquido adicionado. A distribuição do valor adicionado, como eu disse, né, é para os empregados, governo, financiadores, sócios e acionistas e lucros retidos.
que é a parte do lucro que permanece na empresa para reinvestimento. O DVA é importante, a DVA é importante para entender a contribuição econômica da empresa e a distribuição da riqueza gerada, promovendo transparência e responsabilidade social. Essa página que vocês estão vendo é um relatório de sustentabilidade da Petrobras de 2023. Eu fiz um recorte de algumas páginas dele, porque era um PDF muito grande, e a gente colocou as partes mais relevantes. Aqui no começo tem uma sigla, o PABS. O PABS ele é uma ação que avalia os impactos da biodiversidade, e ele identifica medidas de prevenção e mitigação para os impactos ambientais. Ele também implanta o manejo de fauna, de flora e a recuperação da área, monitorando a biodiversidade e entre outras. Logo aqui do lado, fala em 2030, volta o slide. Em 2030, eles tinham uma proteção de fauna e até 2030 eles têm um projeto para fazer uma proteção de fauna e uma proteção de ameaça de extinções. Aqui está de 56 espécies a 70 espécies, recuperação e conservação de biomassas e fortalecimento de gestão de áreas de proteção ambiental. Também o projeto de... Pode passar o slide. Aqui, eles são uma iniciativa de projetos. O projeto de restauração florestal no Polo Gauss-Lube, que após 3 anos desde a primeira implementação, conseguiu atingir os parâmetros ecológicos previstos para a quitação do Acordo de Resolução de 2017. O número dessa resolução é 143. Essa resolução ele é do Instituto Estadual, o INEA, o Instituto Estadual do Ambiente. Em fase de manutenção, o projeto contempla uma área total de recuperação de cerca de 465 hectares, distribuídos ao longo da área de preservação permanente do rio Macacau, formando um importante corredor florestal para a região. Neste momento, foram plantados mais de 300 mil árvores, e o que me chamou a atenção é que mais de 80 espécies de árvores nativas da Mata Atlântica foram plantadas, e, inclusive, algumas delas estavam ameaçadas de extinção, que eu posso destacar aqui a Jequitibá rosa, a Jequitibá-açu, o pau-brasil, a jacarandá da Bahia, o palmito e a abraúna. Aqui são algumas áreas que tem as áreas protegidas, né? Aqui fala que em 2023 apoiamos 120 áreas protegidas em cumprimento a condicionantes das licenças que tratam da lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, por meio de aporte do Fundo de Compensação Ambiental do ICMBio e no Fundo Especial de Despesa para a Preservação da Biodiversidade e dos Recursos Naturais. O governo do estado de São Paulo enviou um valor de 268,9 milhões para essas unidades. Isso aqui o que eu achei muito interessante também esses são os cursos oferecidos para os colaboradores da empresa, e são com temas relacionados à biodiversidade, e tem um alto número de participação. Aqui nesse projeto de educação ambiental dos trabalhadores, teve 11.568 participações. Então, é uma empresa que investe muito em informação para os seus colaboradores. O EBITDA é uma sigla em inglês que significa Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation e Amortization. Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. É uma métrica financeira usada para avaliar o desempenho operacional de uma empresa, excluindo os efeitos das decisões financeiras, políticas fiscais e despesas não operacionais. A Petrobras registrou em 2023 um lucro líquido de 124,6 bilhões. O montante é o segundo mais alto na história da companhia e vem acompanhado do segundo maior EBITDA da história, 262,2 bilhões, e do segundo maior fluxo de caixa operacional, 215,7 bilhões. Esses resultados foram sustentados pelos recordes operacionais ao longo do ano passado e pela bem-sucedida estratégia comercial para diesel e gasolina. Bom, agora falando de uma das notícias aqui
Uma das notícias que a gente considerou importante para destacar foi uma que saiu no ano de 2021, que foi, após quase 50 anos de inauguração, o edifício da sede da Petrobras, ele passa por uma reforma completa e isso foi um marco assim enorme para a nossa arquitetura nacional, porque ela tinha um marco de medidas sustentáveis e também tinha um design inclusivo no modelo de um escritório inteligente. Isso teve uma importante ação para a questão de gestão dos escritórios ser mais eficiente por meio de soluções de tecnologias, como agendamento de salas de reunião e também de estação de trabalho por aplicativo. Falando agora sobre a remuneração dos executivos. A gente dividiu aqui em tópicos, como mostrado, e primeiramente a gente tem o salário base, que seria aquela parte do salário fixo mensal mesmo. Segundo, a gente tem a remuneração variável, que pode variar, porque ela varia de acordo com o desempenho que a empresa teve e também com as metas. Conforme eles alcançam essas metas, eles recebem por isso e conforme o desempenho da empresa, eles recebem por isso. Os colaboradores da empresa também têm benefícios, como plano de saúde, previdência privada, entre outros benefícios corporativos. Como quarto item aqui, a gente ressaltou a participação nos lucros. Ou seja, uma parte do lucro que a empresa teve, ela vai distribuir assim para os nossos executivos, dividir basicamente para os nossos executivos. E como quinto item, a gente tem a parte dos incentivos de longo prazo. Aí sim, a gente vai entrar os planos de ações e as opções de compra de ações alinhada com os interesses dos executivos, quem está ali de fato da sua empresa, com os dos acionistas. Então, nesse quinto item aqui da lista, a gente tem a parte de que o acionista finalmente pode receber ali, dependendo de como a empresa está avançando. Quanto mais, melhor. Enfim, a remuneração total, no geral, ela é projetada para ser competitiva e competir com empresas do setor de energia, globalmente falando. Ela vai estar vigiando, procurando atrair talentos de alto nível. Então, só melhor. Composição do patrimônio. A composição patrimonial da Petrobras em 2024 mostra uma estrutura diversificada de acionistas. A distribuição do capital é a seguinte. Em primeiro lugar, vem o governo federal, que possui 28,67% do capital total, sendo o maior acionista individual. Segundo, BNDES Par e BNDES, juntos detêm 7,94%. ADR, que são ações ON e PN, representam 20,41% do capital. 4 investidores estrangeiros na B3, possuem 25,43% do capital. Quinto, investidores institucionais, detêm 7,62%. FMP, FGTS Petrobras, com 1,47% do capital. Demais pessoas físicas e jurídicas possuem 7,32%. E ações e tesouraria, que representam 1,14% do total. Aí aqui está, né, essa composição acionária do primeiro trimestre de maio de 2024, né? Tá aqui a tabela com todos os dados. E é isso. Bom, a minha parte é de ativos e passivos. Os ativos da Petrobras incluem a vasta gama de recursos e infraestrutura necessária para suas operações. Entre os principais ativos estão, primeiro, reservas de petróleo e gás, que a Petrobras possui significativas reservas de petróleo e gás natural, principalmente localizadas nas bacias sedimentares brasileiras, incluindo as reservas de pré-sal. Segundo, as plataformas de produção. A empresa opera várias plataformas de exploração e produtos de petróleo em águas profundas e ultraprofundas. O terceiro é refinarias. A infraestrutura em refino da Petrobras é extensa, com várias refinarias espalhadas pelo Brasil, que transformam o petróleo bruto em produtos derivados. A quarta são os gasodutos e oleodutos. Esses ativos são cruciais para o transporte de petróleo, gás natural e seus derivados entre as unidades de petróleo refinados no mercado de consumidores.
O quinto e último é a participações de empresas e joint ventures. A Petrobras tem participações em diversas empresas e projetos, tanto no Brasil quanto no exterior, incluindo joint ventures estratégicas. Bom, vou falar agora dos passivos. Os passivos da Petrobras incluem obrigações financeiras e outras responsabilidades. Alguns principais passivos são: primeira, dívida líquida. A dívida líquida da Petrobras é um dos componentes mais significativos de seus passivos. No quarto trimestre de 2023, a dívida líquida foi reportada em US 44,69 bilhões, um aumento de 7,7% em relação ao mesmo período de 2022. A segunda é obrigações com fornecedores. Inclui pagamentos devidos a fornecedores de bens e serviços utilizados nas operações diárias da empresa. Passivos tributários. A Petrobras possui obrigações fiscais decorrentes de suas operações, que incluem impostos sobre a produção, refino e venda de produtos petrolíferos. Quarto, a obrigações trabalhistas. Inclui beneficiários e salariados devidos aos funcionários da empresa. Bom, agora eu vou falar sobre fornecedores, clientes, produtos, serviços e tecnologia. A Petrobras opera principalmente no setor de petróleo e gás, com atividades que incluem a exploração de produção, refino e comercialização de petróleo e derivados, gás natural e biocombustível. A empresa impacta diretamente pelo preço do petróleo, especialmente o tipo de Brent, que é a principal referência para suas operações. Em termos de tecnologia, a Petrobras investe significativamente em inovações para melhorar a eficiência e a compatibilidade. A adoção de novas tecnologias é crucial para a operação, desde a exploração em águas profundas até a distribuição de produtos. Informações econômicas e financeiras. As ações da Petrobras representam mais de 10% da carteira da Ibovespa, o principal índice da B3, destacando a importância da empresa no mercado financeiro brasileiro. A empresa também é conhecida por seu alto retorno de dividendos, sendo a que mais pagou proventos aos acionistas em 2020 e 2022. Distribuição de proventos. A Petrobras tem história consistente em distribuição de proventos, incluindo dividendos e juros sobre capital próprio. Em 2021, a empresa distribuiu 789 milhões em dividendos e 302 milhões em JCP, recompensas de ações. A Petrobras também tem implementado programas de recompensas de ações, e em 2021 e 2022 a empresa recompensou um total de 82 milhões de ações, com um valor médio de 15 milhões, totalizando 1,288 bilhões em reais. Essas são as fornecedores, clientes, produtos, serviços e tecnologia.